no programa, verifiquei que se esperava, da minha parte, uma conferência. Mas eu acho que não vou produzi-la por duas razões básicas. A primeira delas é que me falta talento para isso. E a segunda é que eu tenho que respeitar a impaciência dos dias atuais. Nós estamos impacientes, estamos com pressa, não aceitamos mais as longas discussões, as longas palestras, as longas conferências. Aliás, Rui Barbosa, naquela sua célebre conferência sobre a imprensa e a verdade, dizia que ninguém tinha mais pena dos auditórios condenados a ouvi-lo do que ele mesmo. Eu também, sem querer me equiparar longe disso, a Rui, eu também sinto, às vezes, um pouco de compaixão pelos auditórios que são compelidos a me ouvir. Mas, dito isso sobre a conferência e procurando alinhavar algumas ideias, eu devo dizer que comungo do otimismo que o Dr. Paulo Marcondes Brincas, presidente da OAB de Santa Catarina, expressou aqui de maneira muito clara, muito objetiva. Esse otimismo se deve a um olhar pela evolução da humanidade e pela forma com que essa mesma humanidade superou alguns momentos e alguns procedimentos que pareciam eternos e insuperáveis. Dou só um exemplo, mas ele é eloquente. Eu sou de um tempo em que matar passarinho era uma diversão. Jogar lixo nos rios, riachos, era uma prática absolutamente normal. Dê conhecimento de que você matava passarinho para o seu neto. Um dia desse você vai ouvir não só a reprovação, mas um olhar assim de incredulidade. Vi isso com um sobrinho neto meu conversando com um sobrinho em que ele contou assim muito feliz que caçava passarinhos. E o meu sobrinho neto ficou estupefato. Não é possível. Então, vejo que nós conseguimos, no campo da ecologia, através da educação, vencermos todas as nossas deformações intelectuais e de comportamento que estavam arraigadas no nosso espírito por séculos e séculos. E fizemos isso num curto espaço, do ponto de vista histórico, curtíssimo espaço de tempo. Então, vendo isso, e parafraseando já um outro autor que disse que tinha esperança em eliminar a corrupção no mundo, porque ele dava como exemplo a poluição do rio Sena, que atravessa vários países para atingir a sua fama maior em Paris. Estava, assim, num nível de poluição absoluto, totalmente deteriorado, sem vida. E um programa de cooperação internacional levou, desde a nascente até a sua foz, à despoluição do rio Sena. Ele disse, se foi possível despoluir o rio Sena, por que não é possível imaginarmos que o ser humano, através da cooperação, defendia ele numa obra sobre cooperação internacional no combate à corrupção, se através de uma cooperação não poderia, trocando experiência, trocando ideias, copiando modelos, chegar também a solucionar a questão da corrupção na sociedade atual. São exemplos de campos diferentes, mas que envolvem comportamento humano, que envolvem leis, que envolvem a produção humana, e, por isso, são, evidentemente, superáveis. E eu já me atirei nesse campo por provocação do meu querido amigo Paulo Marcondes Brincas, embora eu tivesse jurado a mim mesmo, quando eu terminei a minha tese de doutorado, que eu havia encerrado a minha participação
em corrupção. Não foi porque começaram a dizer que eu era doutor em corrupção. Eu digo, além disso, esse duplo sentido dessa designação vai acabar me deixando em maus lençóis. Mas eu disse, olha, é a minha contribuição. Eu concluí a tese sobre corrupção pública e privada, abordando 4 aspectos: contratos, ética no serviço público, financiamento de campanha eleitoral e controle. No Brasil, eu a concluí quando se encerrava, ou caminhava para o seu encerramento, o julgamento da ação penal 470, o processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal. E aí eu achei que o assunto eu poderia abandonar, mas o assunto não me abandonou, ele me persegue. E eu acabo discorrendo sobre essa questão, porque é uma questão importante que está sendo geradora de muito pessimismo, e eu acho que não deve ser geradora, porque se nós aceitarmos o pessimismo, aí sim seremos derrotados. Até porque a expressão é de um clássico da literatura. Você enfrenta num combate ou numa guerra o inimigo, mas ele não é quem realmente você tem que enfrentar primeiro. Primeiro você tem que lutar consigo mesmo para firmar uma convicção e lutar por ela. Porque se você não tiver convicção, você será subjugado sempre. Você será sempre um submisso, se você não tiver esta disposição de luta. E eu acho oportuníssima essa discussão que a OAB, através da sua comissão de licitações, promove aqui, porque ela é uma busca exatamente de discussão e de formação do futuro. Alvin Toffler já falava que o futuro se constrói no presente. Ele mesmo, cujas ideias e cujas previsões estão aí acontecendo ao redor do mundo. Então, é oportuno porque nós vivemos um momento de mudanças muito profundas, de comportamento do ser humano, de legislação, de patriotismo, de ideias políticas, de questões puramente ideológicas. Tudo isso passa, nesse momento, por um momento de mudança. Essa mudança, ela nos traz, falei em Alvin Toffler e o seu choque do futuro, mas também nos traz à lembrança algumas outras situações que historiadores clássicos do campo da filosofia ou do direito trouxeram a lume faz tempo, na minha juventude. Eu me refiro, falei de Alvin Toffler, mas me refiro também àquele fantástico Marshall McLuhan, que criou algumas expressões tradutoras de um raciocínio lógico que estão aí. Disse ele, o mundo é uma aldeia global. Parecia uma ideia sonhadora. O mundo hoje é uma ideia global. Disse McLuhan, o meio é a mensagem. Nós estamos hoje vivendo essa realidade. E por isso está se falando em pós-verdade. Porque você tem uma verdade, mas na medida em que essa verdade é difundida, ela usa um meio. Se o meio é a mídia impressa, se o meio é o livro, é a revista, é o jornal, ele tem um caminho e esta verdade segue de uma forma. Se o meio, os chamados meios quentes de difusão, como é o caso da televisão e do rádio, essa verdade vai mudando. E se o meio agora é o das redes sociais, essa verdade muda mais ainda, porque cada um constrói a sua própria verdade a partir de uma informação, que pode até nem ser verdadeira, mas ela é o insumo, ela é o alimento disso que hoje se chama pós-verdade. Então, é um mundo confuso, é um mundo de dificuldades. Talvez seja o mundo que George Orwell, de 1984, falava
sobre a novilíngua, falava sobre o duplo pensar e mostrava que o duplo pensar daquela sociedade de 1984 era a capacidade das pessoas de abrigarem no cérebro, ao mesmo tempo, duas ideias contraditórias e acreditarem nas duas. E hoje nós estamos vivendo isso na nossa multiplicação de comunicações através das mídias que aí estão. Nós estamos abrigando várias ideias e também, no de George Orwell, nós vamos buscar o que os psicólogos chamam hoje de efeito manada, quando circula alguma interpretação de um fato. Interpretação, quer dizer, construção de uma notícia sobre um determinado fato, nós sofremos o efeito manada, em que, se a maioria está dizendo que isso é verdade, deve ser verdade. Então, vamos atrás dessa maioria. Todos nós estamos sofrendo isso. E a gente tem uma tendência muito grande de saber que, nesse mundo geral de embuste que nós vivemos, aí a frase já é de um desses pensadores, mas eu não quero cometer o engano, diz que dizer a verdade passa a ser um ato revolucionário. Eu acho que o ato revolucionário seria manter essa verdade pura, como ela deve ser, até o final. Mas é muito difícil, hoje, neste duplo pensar, que não é o grande irmão. Porque, vejam vocês, nós chegamos a 1989, depois de um longo período de regime militar, a buscar a nossa liberdade. E ficamos cheios desse sentimento de liberdade. E aí construímos a nossa Constituição com algumas vedações explícitas à ação do Estado e faculdades enormes à ação do indivíduo em relação ao Estado. E, nessa situação, nós proibimos o Estado de censurar. Qualquer tipo de censura é proibida. Mas o ser humano parece que não consegue viver sem censura, inventou outra. Nós vivemos hoje sob a ameaça constante da censura do pensamento correto, do politicamente correto. É uma censura forte, que circula nos meios e que chega com muita força. Eu vivi o período militar e digo-lhes, mais agressivo ao ser humano, eu fui jornalista, mais agressivo do que o ato do censor estatal era a autocensura. A pessoa, o profissional dessa área, ele se autocensurava para não se incomodar, para não se aborrecer. Trocava as palavras, buscava outros meios, alguns agressivos, punham a receita de bolo na primeira página do jornal para mostrar que aquele período tinha sido censurado, mas a autocensura é que era terrível. E hoje nós estamos nos autocensurando em razão do policiamento do politicamente correto. E tenho certeza disso. Pensem sobre isso. Mas, enfim, esse nosso seminário tem que nos levar a refletir um pouco sobre como é que chegamos à realidade que hoje estamos enfrentando e que não achamos boa no campo das licitações e dos contratos públicos. A ideia da licitação, palavra que não vem de lícito, mas de licitazione, do latim, muito mais voltada para a adequada compra ou aquisição de bens, de serviços de qualidade pelo preço justo e que não monopolize, que assegure a livre concorrência, ela entrou no direito brasileiro no final do século XIX, início do século XX,
especialmente com o surgimento do primeiro Código Brasileiro de Contabilidade Pública. Ali foram inseridos alguns dispositivos disciplinando o processo de compras e aquisições do poder público. E o setor privado sempre cioso dos princípios gerais da competição, da livre iniciativa, da liberdade de mercado. Então, não pensemos que a lei de licitações é para combater a corrupção. Ela é também para evitar a corrupção, mas ela vai muito mais longe. Ela pretende a estruturação de mecanismos que permitam ao Estado comprar o bem mais adequado, o bem mais útil, o bem de melhor qualidade, o bem de menor custo, de menor preço, que lhe seja entregue no prazo, que cumpra as suas finalidades, como também esse sistema não deve permitir os monopólios, não deve permitir os conluios, não deve permitir o uso da má-fé do fornecedor ao Estado para que haja plena competição e compitam sempre aqueles que são iguais, ainda que, no velho princípio de que o princípio da igualdade às vezes impõe você tratar desigualmente os desiguais, nós temos, na lei de licitações, algumas proteções, especialmente a pequena, micro e média empresa, lei que, na realidade, o estatuto dessas empresas não é exatamente cumprido pelo poder público, mas que obrigaria a uma série de preferências nesta livre competição que o mercado tanto almeja. O Brasil, depois do período militar, em 1967, procurou fazer uma ampla reforma administrativa. A última tinha tido... Aliás, as grandes reformas no Brasil estruturais aconteceram em períodos militares, sinto dizer isso, em períodos ou ditatoriais, porque a primeira, com a criação do Departamento do Serviço Público, foi com Getúlio Vargas, na década de 40. Depois, a grande reforma administrativa veio no período militar, logo depois da queda do governo Vargas, em 1967. E a rearrumação da fiscalização e do controle dos tribunais de contas, que Vargas havia suprimido, ela veio a se tornar mais eficiente a partir da Constituição de 1967, que deu a esses órgãos de fiscalização e controle maior poder. Além disso, tivemos ainda um outro decreto que veio a reformular a nossa lei de licitações e, finalmente, chegamos à discussão no Congresso Nacional de uma nova lei de licitações. O momento não era propício, como não é hoje. Explico por quê. Nós vivíamos no Brasil a estupefação da CPI do PC Farias, a CPI dos anões do orçamento, a deposição, o impeachment do presidente Collor, o relatório da CPI do PC Farias, o relatório da CPI dos anões do orçamento, tudo isso mostrava que esse mecanismo de departamento estrutural de empresas estatais já existia naquele tempo, mas havia uma barreira que só foi vencida agora na Operação Lava Jato. O Congresso Nacional, que tem também o dever de fiscalização, além de legislar, ele atuou bem na fiscalização e no controle quando envolvia investigar o servidor público. Mas, na hora de investigar a empreiteira, aí parava. Eu me lembro que houve um período em que o senador Pedro Simon cansou, ficou rouco de tanto falar na CPI das empreiteiras, logo depois da CPI do PC Farias, e ela nunca foi instalada. A última tentativa no Congresso Nacional, já agora com a Lava Jato em andamento, foi da operação da empresa Delta. Também não foi investigada. Tem até uma frase que circulou nas redes sociais. Estamos juntos, entre um parlamentar e um dirigente da empresa. Não se investigou. A Lava Jato realmente
abriu as portas das empresas que, até então, não eram investigadas. Tinham lá os seus códigos. E isso fizemos sob uma ameaça muito séria, como agora. Nada vai dar certo. Se as empresas forem penalizadas, como estão sendo ameaçadas, o Brasil vai quebrar. Vai quebrar tudo. Quebrou nada. Está funcionando. Muitas empresas continuam operando e prestando seus serviços. O que quebrou, pelo menos temporariamente, foram os departamentos estruturais, a propina. Isso realmente ficou mais complicado. Até porque, vejam vocês, ficou tão complicado que, para fugir dos sistemas financeiros usuais e esses suscetíveis de controle, passou-se a trabalhar com dinheiro vivo. Mas isso é uma desgraça. Veja aquele apartamento daquele ilustre parlamentar. Para guardar um monte de dinheiro desse é praticamente impossível. E pelos meios de transformar isso em moeda eletrônica ou coisa do gênero, isso é rigorosamente fiscalizado e, portanto, não dá certo. Mas, apesar disso tudo, criou-se a Lei 8.666. Haviam 4 projetos em tramitação no Congresso Nacional. Um sugerido pelo Tribunal de Contas da União ao Senado da República, que o projeto tinha sido aprovado, o projeto do deputado Ponte tinha sido aprovado na Câmara e subiu ao Senado. O TCU mandou uma contribuição. O outro projeto era de autoria de um senador do estado de Sergipe, agora me escapou, um pequeno estado, logo acima do Rio de Janeiro, Espírito Santo, o senador do Espírito Santo. E o terceiro projeto era aquele que vinha da Câmara, do deputado Ponte, e o quarto projeto era do então senador Fernando Henrique Cardoso. Isso entrou em discussão, e o senador Pedro Simo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, abriu uma série de debates, de discussão, audiências públicas, e acabou saindo da fusão das ideias desses 3 projetos, a Lei 8.666, que cumpriu, durante um determinado período, a sua função de disciplinar o processo de aquisição e de permitir a livre competição por parte dos fornecedores. Mas ela não ficou incólume, ela foi emendada sucessivamente e até se criaram outras soluções, com o avanço da tecnologia, o pregão eletrônico, depois, em função da Copa do Mundo e das Olimpíadas também, mudou-se o processo licitatório, surgiu um outro regime de RCD, se não me engano, RDC é o nome dele, não é? E aí todo mundo já quis esse sistema, porque o outro era intolerável, ou como disse certa vez o senador Anastasia, que foi governador de fato do estado de Minas Gerais durante longo tempo, ele dizia, o processo de licitação é uma coisa que a gente pede para entrar e depois reza para sair, porque ele é de uma complexidade e de um perigo para o administrador público excepcional. Realmente é excepcional. Mas, enfim, tem 200 centenas de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional para alterar a 8.666. Agora, há um enxugamento, 1846, se não me engano, eu também não lembro exatamente o número, mas há um enxugamento de um deles na Câmara Federal, para que está também em processo de audiência pública, o presidente da comissão tem feito discussões, o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo esteve reunido com ele, por seus dirigentes, enfim, mas não, o Brasil, né? Agora tem Copa do Mundo, depois tem eleição, segura um pouquinho, esse processo ainda está dormitando. É por isso que eu digo sempre, vocês não se iludam quando alguém diz assim, mas isso ficou 10 anos no Congresso Nacional, então foi muito discutido. Não. Às vezes fica 10 anos lá dormindo, de repente resolve. É o projeto Jacaré. Vocês já viram Jacaré na Lagoa? Ele parece que está dormindo, de repente ele... Esses projetos são Jacaré. Eles ficam lá dormindo, porque não quer nada, vamos andando, aí, puf, está aprovado. Como foi aquele projeto recente que afeta muito
o controle das licitações e a aplicação das regras da licitação, que foi a alteração na lei, vejam bem, a antiga, velha Lei de Introdução ao Código Civil, que data lá de 1942, por aí. Não, a lei é mais para cá, 46. O Código é de 40, Código Penal é de 42, né? 40, dessa época. Mas eu sou muito jovem, eu não me lembro bem dessas coisas. Então, ela veio alterando e trouxe alguns dispositivos que eram fantásticos. E também foi um jacaré desse. Ó. Ah, mas está aqui há muito tempo e, de repente, por um rito especial, aprova. E os nomes que subscreveram aquele projeto não era pouca porcaria, não. Era gente muito importante no meio jurídico, que aprovou a ideia. Mas alguns dispositivos eram um verdadeiro estímulo à judicialização de atos administrativos. Era uma coisa assim gritante. Então, outros juristas tiveram, e o presidente Temer, uma coisa boa ele fez, né? Ele vetou esses dispositivos. Pelo menos esse mérito ele teve, esses dispositivos que eram realmente draconianos. Então, mas nós temos aí que olhar o que restou e que influi, sem dúvida nenhuma, na interpretação, isto é, na aplicação da lei de licitações. Essa ou a nova, porque a lei mudou. Ela não é mais a lei de introdução ao Código Civil. A sua ementa foi alterada por outra lei. Ela é lei de introdução às normas do direito brasileiro, o que significa que nada escapa àquelas regras quanto à melhor construção e interpretação das normas no direito brasileiro. Falei tudo isso já? Inacreditável. Mas, agora que eu estava gostando. Eu também. Mas eu me comprometi a respeitar a impaciência de todos, então vamos concluir. Esse mundo que nós estamos vivendo é que nos traz a essa discussão sobre uma questão importantíssima, porque licitações e contratos no Brasil é de vital importância, porque o Brasil arrecada do povo brasileiro no mínimo 40% do PIB. Isto é, de tudo que se produz, 40% vai para o Tesouro. Isso volta ao mercado através do pagamento de servidores públicos e das compras de bens, obras e serviços. O que faz do governo brasileiro, eu estou falando do governo no sentido mais amplo, isso é, faz do Estado brasileiro, em todas as suas expressões, a União, os estados, os municípios e a administração indireta, o maior comprador do Brasil. Quem mais compra no Brasil é o poder público. E é muito dinheiro. Chega aí perto de $500 bilhão de dólares anuais, pouco mais, pouco menos. É um montante enorme e que deve ser aplicado com a obediência da lei de licitações, concurso público para os funcionários públicos e a lei de licitações. Porque, em 1988, naquela nossa euforia de liberdade, nós fizemos este princípio de administração pública ser elevado à condição de regra, norma constitucional. O artigo 37 é impositivo. A administração pública tem que adquirir pelo processo licitatório, que é disciplinado pela legislação infraconstitucional. Mas é que aí temos que evitar, tanto quanto possível, que as questões administrativas sejam discutidas no âmbito do judiciário. Embora a confusão seja enorme no Brasil, nós estamos vivendo uma confusão. Um juiz do Distrito Federal determinou ao Senado da República que abra uma CPI em 30 dias para investigar a dívida pública brasileira. Está lá o ato que ele praticou. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar uma questão que é delicada para o Poder Judiciário, determinou que a Comissão de Conciliação e Controle da CGU resolvesse a questão do auxílio moradia
E essa comissão já disse que não pode resolver, só uma nova lei. Quer dizer, o ministro pulou para o Poder Executivo, o Executivo já mandou para o Legislativo. Não, o Legislativo é que tem que resolver com uma nova legislação, mas a iniciativa disso não é competência do parlamentar, é do próprio Poder Judiciário, nos casos em que a Constituição permite, e, lógico, quem tem poder nesse Brasil, do ponto de vista de iniciativa, é o presidente da República e os chefes de poder executivo. Então, você veja que está assim. Quer dizer, o executivo, não cumprindo as suas missões, ele acaba, pela sua inércia, permitindo a judicialização das questões. E, além disso, acaba surgindo o ativismo judicial, que é outra coisa. É quando o juiz começa a ir além. Meu querido amigo, eu admiro muito, agora avocou a greve dos caminhoneiros para resolver, mediante um acordo entre caminhoneiros e sindicatos, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tem alguma coisa errada no funcionamento das instituições. E nós também contribuímos para isso, porque nós contribuímos para isso. Nós endeusamos o Supremo Tribunal Federal, e eles acreditaram nisso. Tanto é que hoje a diferença, vocês sabem disso, a piada é velha, eu vou me arriscar a contar, porque hoje, no politicamente correto, qualquer piada está arriscada a ser interpretada como assédio, o racismo, enfim, uma coisa qualquer negativa, mas eu vou me arriscar. A diferença que existe entre o ministro do Supremo Tribunal Federal e Deus. É uma só. Deus sabe que não é ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande diferença. E aí nós estamos vivendo essa realidade. Mas aí nós temos que enfrentá-la, como disse o Paulo Brincas. Nós temos que ter otimismo, porque nada é tão ruim no desenvolvimento da humanidade que não possa ser vencido. E eu estou dizendo isso porque isso vai levar tempo, não vai se resolver de uma hora para outra, porque erros que se acumulam historicamente ao longo dos anos, eles não são afastados de uma paulada só. Eles também demandam tempo. Infelizmente, eu tenho que dizer a vocês que provavelmente não estarei aqui quando isso for resolvido, porque o tempo, a essa altura, é o meu maior inimigo. Mas o de vocês, não. Vocês têm tempo de sobra para enfrentar esses desafios, vencê-los e irem ao futuro. Oportuno, torno a dizer, importante esse debate, porque a lei de licitações, que tem, e eu vi pelo programa, vários dos seus aspectos serão aqui discutidos, ela é de importância, a lei e a sua discussão. Eu acho que nós todos que vivemos dizendo que o direito é uma coisa viva, temos que dar importância ao debate, inclusive sobre a ciência do direito, inclusive sobre a hermenêutica, numa hora de construção de tantas interpretações em vários setores da vida nacional. Pela atenção com que me ouviram, pela paciência do meu coordenador, muito obrigado.